Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Sou o Thiago Durão Pandini e hoje nós vamos falar com um mestre aqui do direito, professor, amigo, gente boníssima, um tema que é sempre atual, que a gente vê muitas dúvidas quando a gente atua no dia a dia. Então, doutor Tiago Cação Vinhas, para que a gente fale de planejamento sucessório. A gente inicia desde o inventário até a questão da famosa holding familiar. Isso aí. Não é, Tiago? Então falam toda hora de holding familiar, né? Então é bom a gente começar a falar pra galera aí de casa, pra eles saberem como é que funciona isso. Fala tanto, pessoal no Instagram, assim, toda hora aparece link patrocinado. Faça uma holding familiar, salve seu patrimônio, salve sua família, né? Será que é tudo isso? Eu acho que é uma coisa que a gente devia debater e falar mais a sério, até pro pessoal de casa não ser, sei lá, ser enganado, né? Não ser enganado. Isso é importante. Como tudo na vida, tem que ter muito cuidado. E quando oferecem coisas demais, o santo desconfia. O santo desconfia, esmola demais. Tiagão, inicialmente, agradeço mais uma vez. Você já é de casa, tenho um orgulho imenso de recebê-lo aqui. Muito obrigado em nome da TV Sim como um todo. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, Thiago? Eu gosto muito de vir aqui. Por mim, eu vinha toda semana. Né? Se a gente inventa sempre alguma coisa, vem aqui e tal, desenrola. É divertido, eu gosto, porque é aquela coisa, né? Eu sou professor, eu gosto de dar aulinha, mas a dinâmica aqui é um bate-bola mais dinâmico, né? É legal. Uma coisa descontraída também. Mais descontraído. A gente até esquece que tem uma câmera ali na frente, né? E que, inclusive, é um robô, tá aqui, ele vai para um lado, vai para tecnologia plena. Tecnologia aqui no estúdio. É outro nível. Outro nível. Eu só queria inicialmente, antes de adentrarmos ao tema, falar um pouquinho da sua carreira, da sua vida. Eu sei que você não é natural aqui de Linhares. Eu sou de Taubaté. Taubaté? Taubaté, São Paulo. Meus pais estão talvez vendo que eu falei que ia estar no Bate-Papo das 6. Meu pai já vai lá no link no YouTube e tá lá comentando, provavelmente. Ele é habituê, ele adora que o Bate-Papo das 6. Bacana. Mas de Taubaté eu fui para São Paulo fazer faculdade. Lá em São Paulo eu fiz graduação, fiz o mestrado, vim parar aqui em Linhares para dar aula na Facel e essa agora, terra maravilhosa. Já sou até cidadão linharense, já ganhei até minha plaquinha cidadão linharense, tenho muito orgulho da plaquinha e agora é isso, agora eu tô abraçado aqui ficarei. Isso aí. E quais são, assim, pra gente iniciar, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e sonham em ser professor. Fala um pouquinho do desafio. Olha, professor, teve um coordenador do curso de Direito do passado que falou uma coisa muito curiosa, que dar aula é que nem cachaça. Se você viciar, você tá perdido, você não consegue mais parar de fazer isso. Lula que o diga, não tô brincando. Mas é verdade, a dinâmica da sala de aula é muito legal, E pra gente que é advogado, eu acho que é outro nível ainda, porque eu até brinco muito. E quando a gente dá aula, a gente está dando aula para 50 inimigos. Não que eu odeie meus alunos, por favor. Mas você fala, a lei diz isso. Daí um cara levanta, mas e se isso? Daí você responde. Daí o outro, mas e se aquilo? Daí você responde. Mas e se cai um meteoro em cima de um dinossauro e ele ataca o... Daí você tem que... o que acontece? Então você tem que ficar sempre pensando, analisando, vendo a melhor solução. E, isso ajuda pra caramba na advocacia. Porque o cliente vai te pedir uma resposta de bate-pronto e você tá lá treinado, porque no dia a dia da sala de aula é pergunta atrás de pergunta, e aquilo outro, tem que fazer aquela sinapse. As pessoas imaginam pra caramba, né? As pessoas imaginam. Direito é complicado, que a lei diz isso, a lei diz se A, então B. Daí vem o aluno e fala assim, tá, mas e se C? Não, mas não tem C, não, mas tem C, pode ter C, e aí? Daí você tem que pensar. Eu tô aqui na faculdade pra perguntar, então vamos ter uma mente bem ampla. Aí eu lembro, primeiro dia de aula, teve um professor que falou, galera, vocês vão aprender aqui
etc. Aula muito... O direito é muito bacana, ensinam vocês sobre seus direitos e suas obrigações. Vocês vão ter um pouco mais de noção das coisas que acontecem no dia a dia. Mas assim, eu peço encarecidamente o seguinte... Vão parando com esse negócio de porque daqui a pouco vocês querem culpar a mãe da pessoa por ter gerado ela. Exatamente, vai indo até a Eva, né? A culpa é deles, tem que processar eles. Eles são culpados por tudo que aconteceu na humanidade. Então vocês vão com calma. Mas direito é uma faculdade legal, né? Porque o que eu costumo dizer que é um manual de instruções para vida em sociedade. Então, assim, você pode tocar a sua vida toda sem ler um manual. A maior parte das pessoas não sabe quase nada de direito. Toca a vida, é feliz. Só que assim, se você tem um conhecimento jurídico, você sabe quais são as pegadinhas, você tem uma ideia de antecipar problema, evitar alguma dor de cabeça futura, porque é um manual de instruções. Pô, beleza, eu já sei aqui o que vai acontecer se eu fizer tal coisa. Então é uma faculdade muito útil para sua vida. Eu também acho. A gente que é advogado, a gente tem que achar, né? Não, e assim, a gente fica vendo até mesmo a questão de economia. A economia, todas as faculdades deveriam ter uma noção sobre economia, porque não adianta nada a pessoa ganhar dinheiro, poupar a vida inteira, mas não saber o que faz com aquilo. Então seria uma matéria multidisciplinar ali para qualquer faculdade e escola. Aí você pega o direito, é a mesma coisa. Direito é a mesma coisa. Não é? Deveria ter, pelo menos... Nem que fosse um módulo... no ensino médio ali, né? Assim, o direito básico... Pra ter ideia, né? Isso aí. Sei lá, primeiras linhas de direito, alguma coisa bem básica. Eu tive uma professora na faculdade que dizia que todo mundo devia saber tudo não, é o básico sobre direito de família e títulos de crédito. Direito de família todo mundo sabe, né? O direito casamento, união estável, tudo mais. Agora, título de crédito é cheque, duplicata, né? Sim. Isso lá atrás, em 2004, as pessoas usavam mais. Hoje tem Pix, né? Hoje você precisa saber mais. Um monte de aluno fala cheque, a galera fala assim, o que é cheque? Não, vocês nunca viram cheque? Tal? Não, nunca vi um cheque. Não sabe. A galera não sabe o que é cheque. É que eu não tenho essa ideia ainda. O pessoal não sabe mais o que é cheque. Eu tô com 33 anos, não parece, né? Parece 25, mas é 33. Eu só usei cheque uma vez. Um conhecido falou, cara, você vai comprar, você quer parcelar? Me dá um monte de cheque. Eu falei, liguei pro gerente do banco, cara, você me dá um talão de cheque. Aí eu não sabia nem preencher direito, mas... Mas resolveu. Resolveu. Tiagão, vamos lá. Todo mundo um dia... Morre. Vai para algum lugar. Exatamente. Né? Vai para algum lugar. Cada um com sua crença. Então, vai para algum lugar e aí ou você faz um inventário, ou dependendo de como estava um planejamento ali, pode ocorrer uma sucessão automática, porque já era da pessoa, etc. Que a gente entra até numa road. Isso, no planejamento, né? Planejamento que é uma coisa mais ampla. Isso, você faz um planejamento que a pessoa faleceu, um gatilho automático e já está com os filhos. Isso, exatamente. Mas vamos começar pelo básico, que todo mundo já viu, o inventário. O que seria um inventário? O inventário, pessoal, é o seguinte. O inventário é um procedimento pelo qual, isso pode ser tanto judicial quanto extrajudicialmente, né? Você pode fazer no cartório, pode fazer no fórum, mas o inventário é um procedimento pelo qual você pega a herança e ao final desse procedimento, essa herança vai ser dividida entre os herdeiros. Então o inventário ele vai declarar basicamente, o que é de quem. O morto tinha esse patrimônio, como é que vai ser dividido isso? Vai ser 25% para A, 25% para B, 25% para C, 25% para D. Ótimo. Então como é que vai ser isso? É uma casa, um carro, um cavalo? Tal. Ótimo. Então o inventário vai atribuir qual bem vai para cada um para se dividir igualmente entre os herdeiros. O inventário é isso. Entendi. Agora tem aquela... É um mito ou é verdade que inventário demora pra chuchu? Essa daí tem até piada, né? Tem uma piada muito, muito antiga, da época da minha faculdade. Um advogado velho... talvez você tenha ouvido falar essa piada. Um advogado antigo tal, tinha um inventário de 20 anos na vida de uma família. Daí ele sai de férias e deixa o filho recém-formado, advogado, para cuidar do inventário. O cara sai de férias com um mês, viaja, tal, feliz. Chega um mês depois, né, volta pro escritório. E aí, filho, deu tudo certo? Eu fui assim, então, pai, eu vi aquele inventário ali, 20 anos de inventário, vi o que faltava, resolvi o problema. Olha aqui, formal de partilha, acabou o inventário. Daí o pai fica com raiva. Filho, esse inventário sustentou nossa família por 20 anos. E você me acaba com isso. Você acabou com isso. Então, assim, é um pouco piada, mas inventário não era para ser difícil, não era para ser lento. Então, assim, a gente tem alguns aspectos. A família tá brigando, vai demorar. Muito, né? Vai demorar muito. Os bens, eles não estão
registrados, não estão documentados, está tudo mais ou menos desorganizado, vai demorar também. Você deu o azar de cair numa vara mais bagunçada, às vezes acontece, vai demorar também. Então, depende de muitas variáveis, é uma coisa interessante. Por isso até que a gente que é advogado tenta, quando possível, incentivar para ir para um cartório e fazer um inventário extrajudicial. Mas aí, como que você pode fazer? Porque assim, senão todo mundo optaria pelo extrajudicial. Sim. Então, qual seria essa diferença do extrajudicial para o judicial? É aquilo, né? Para ir no extrajudicial, o mais importante de tudo é os herdeiros estarem concordando. Se todos os herdeiros concordam, já é o primeiro passo para ir para o extrajudicial. Então, gente, ó, já tem uma situação chata que um parente morreu, um falecido e tal. Não brigue com seus irmãos, faça um acordo, fica todo mundo na paz, vai no cartório e resolve rápido. Então, o primeiro caso, o mais importante de tudo, é ser consensual. O segundo caso é que todos os herdeiros têm que ser maiores e capazes. Então, se tiver uma criança herdeira, daí não vai ter jeito, vai ter que ir pro judicial. Ah, tem uma pessoa que é interditada, também às vezes acontece, vai ter que ir pro judicial, não vai ter como escapar. E a outra situação é não ter testamento. Então, poxa, você vive falando para as pessoas fazerem testamento, eu falo mesmo, as pessoas têm que fazer testamento. Pois é, o testamento tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens do testamento é que se tiver testamento, vai ter que fazer inventário judicial. Então, se tem testamento, não tem como fazer no cartório. Até tem uma tentativa muito grande, que é interessante, né, dos cartórios, de conseguir fazer o inventário extrajudicial mesmo com o testamento. Mas, por enquanto, eles não conseguiram emplacar isso. Então, por hora, tem testamento, vai ser judicial. Falando em testamento, tem uma pergunta aqui, inclusive eu já vou mandar um abraço para Shirley Dores, lá de São Paulo, sua terra, perguntando o seguinte: testamento funciona mesmo aqui no Brasil? Funciona. Ele só é meio incomum. Isso é muito curioso. A gente pega, sei lá, países na Europa, Estados Unidos, o testamento como instituto é bastante comum. Aqui não é tão comum. E é uma discussão muito interessante que até extrapola o direito. Porque tem gente que fala o seguinte: por que o brasileiro faz testamento? Tem gente que diz o seguinte: o brasileiro não gosta de pensar na morte. Sim. O cara fala assim: que tá fazendo testamento? A pessoa fala assim: meu Deus do céu, não quero morrer. Mas tem um tabu. Tem um tabu, existe um tabu. A pessoa não quer pensar em fazer um testamento porque seria chamar a morte. O que é vamos lá, né, gente? Isso é um absurdo, né? Você planejar a vida, planejar a morte não tem nada a ver com não querer continuar vivo, né? Vamos combinar. Mas esse é um ponto. Outro ponto é que o testamento custa dinheiro. Então, você vai num cartório, você vai colocar e vai pagar mais de R$1.000 num tabelionato para fazer um testamento público. Ou então pagar um advogado para fazer um testamento particular. De qualquer forma, você tem que desembolsar um dinheiro. Então a pessoa fala assim: eu vou gastar dinheiro para algo que vai beneficiar pessoas depois da minha morte? Por que eu vou gastar dinheiro? Eles que paguem tudo. Então existe até um certo egoísmo, se você pensar bem, né? Deixa, depois de mim, o pessoal briga. Mas a pergunta é boa, porque funciona. É lógico que se tiver briga na família, talvez tenha um herdeiro que vai falar assim: vamos anular o testamento, pode ter toda uma discussão judicial. Eu já vi algumas, já participei de algumas. Como advogado é divertidíssimo. Se você é um dos herdeiros, você acha horrível. Mas como advogado é sensacional. Mas funciona, você tem que tomar todos os cuidados. Uma coisa que eu falo sempre para meus clientes, eu falo para os alunos: vai fazer um testamento, filma. Filma a leitura do testamento, filma a sala, filma o ambiente, para mostrar que a pessoa está ciente do que está acontecendo, que está cheio de testemunha, que ninguém está sendo ameaçado. Então, se você faz esse tipo de coisa, você diminui substancialmente o risco de dar algum problema com o testamento. Isso aí. Outro abraço que eu mando é para Adriana Pandini, é uma assídua aqui do nosso programa, né? Um beijo, minha querida. Também para doutora Maria Tereza Marianelli, que hoje não pôde estar aqui na bancada, ela que manda aqui, inclusive eu sou um funcionário dela aqui, entendeu? Tá em casa, se recuperando. Um grande abraço para você, minha querida. Tiago, e aí, cara, questão do inventário. Sim. Existe um prazo legal para abertura dele? E se não respeitar, quais seriam as consequências? Isso aí, esse daí é um prazo legal, é interessante, né? Porque as pessoas... É um negócio... A gente tem que voltar a falar isso. Morre uma pessoa, é horrível, você fica triste, tem um período de luto e tal. A lei dá um prazo de 60 dias para você entrar com o inventário. Tanto judicial quanto extrajudicial. Se for judicial, você tem que ir com o advogado, vai ter uma petiçãozinha, vai ter que protocolar. Se for extrajudicial, você tem que fazer esse requerimento junto a um cartório.
Tá, mas se extrapolar o prazo de 60 dias, eu perdi os bens, eu não vou mais herdar nada? Não, lógico que não. Mas vai ter uma multa no imposto de transmissão. Aqui no Espírito Santo, assim como a maior parte dos estados brasileiros, o imposto é de 4%. A multa é, no caso, se a pessoa extrapolar esse prazo de 60 dias, vai ser de 10% sobre esses 4%. Entendi. Então a pessoa vai pagar 4,4% ali e... Ok. A pessoa já não gosta de pagar imposto, né? Mas vai ter que pagar uma multa porque demorou. E às vezes as pessoas só lembram de fazer inventário quando tem que vender bem, quando descobre que agora eu recebi uma oferta pela casa. Mas quando que a pessoa morreu? 10 anos atrás. Pô, tem que fazer o inventário agora, pagar a multa, é chato. O comprador muitas vezes desiste, porque como é que você compra, exemplo, uma casa de 200 mil, que falta o inventário, e a outra que está do lado vendendo por 200 mil também com tudo bonitinho. Você fica para trás. Fica para trás. Você não dá muita segurança ali para quem está adquirindo. Porque na matrícula ali do imóvel está o nome de uma pessoa que está falecida. Cara, esse negócio de briga de herdeiros, às vezes me impressiona muito. Eu pego uma pessoa, ela tem 2 filhos. Aí os 2 filhos são tudo na vida dela, né? 2, 3, que for. Tudo na vida dela, ela quer a maior harmonia do mundo para os filhos. Só que aí você vai ver a relação dela com os irmãos, é péssima. E aí a pessoa quer que os filhos sejam maravilhosos e se dê bem entre si, mas ela não dá o exemplo com a própria família. Então, assim, cara, é difícil, né? É difícil. Coloca dinheiro no meio, o pessoal começa a ficar... Começa a brigar. E aí, às vezes, você fala, cara, você tá brigando ali com seu irmão, com sua irmã, mas pensa se fosse os seus filhos brigando igual você está. Então tem que se colocar, às vezes, no lugar de quem você não gostaria que aquilo acontecesse. Daí o interesse em fazer, eventualmente, um planejamento sucessório, porque você já faz uma divisão prévia dos seus bens, e, os filhos não gostaram da divisão, problema deles, tá dividido. Eles que entraram de capinar o lote. Isso aí. Mas eu não queria esse terreno, eu queria o outro. Pois é, mas no testamento tá que você vai ficar com esse e o outro vai ficar com o outro. E acabou. Tem que ser obedecido à vontade do falecido. Perfeito. Depois a gente volta aqui, Thiago, falando como quando alguém falece sem fazer um planejamento. Sim. Né? Aí a gente fala como que os bens vão ser divididos. Mas isso a gente conta no segundo bloco, porque já estouramos o tempo aqui do primeiro. 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Vivo FM e no YouTube. O tema de hoje é inventário, hold familiar, diversos casos ali que acontecem quando a pessoa acaba falecendo. Se é a única certeza que nós temos na vida é essa. Exatamente. Mas ainda é um tabu, só que, infelizmente, quando não ocorre um planejamento, quando não ocorre ali minimamente uma análise do futuro, acaba que muitas vezes fica o pepino para os filhos, os filhos brigando, ninguém sabendo quem fica com qual... Todo mundo fica que tem umas ideias pré-concebidas do que deveria acontecer e naquilo lá nem é verdade, então porque as pessoas... eu vi na televisão que dá pra deixar, a casa pro cachorro. Não, gente, não deixem a casa pro cachorro, tá? O cachorro não pode receber herança. Acho que é bom deixar muito claro aí pro pessoal de casa. Bacana, boa dica. Boa, e também ideias pré-concebidas do que deve fazer com cada bem a ser recebido. Exatamente. E o bem não é da pessoa ainda. Isso aí fica assim, não, mas eu quero fazer isso. Aí outro irmão quer aquilo. E no final das contas, ninguém nem dono era, tá recebendo algo. Então, todos são donos de tudo e donos de nada ao mesmo tempo, porque você não sabe quem fica com o quê. Eu acho que essa que é a grande questão. Acho que isso é uma questão interessante, que é uma abstração até, que quando a pessoa morre, automaticamente tudo que era daquela pessoa que morreu passa pros herdeiros. Então, você fala, legal, então é meu, né? Eu sou herdeiro, eu sou dono. Sim e não, porque você é dono daquela herança junto com um monte de gente, mas você é dono do quê? Você é dono da casa? Não, você é dono de um pedaço da herança. Mas o que é herança? É tudo. Então você é dono de tudo e dono de nada. Porque você não sabe do que você é dono de verdade. E você nem pode fazer nada sozinho. Exatamente. Não dá pra vender, não dá pra fazer nada. Vendi. Depois o dinheiro é só meu. Não pode fazer isso, cara. E como que divide os bens
de uma pessoa que faleceu sem fazer um planejamento? Então, daí é a chamada sucessão legítima, né? Sucessão decorrente da lei. É o caso de 99,999% dos brasileiros, porque a maior parte dos brasileiros não faz testamento, não faz planejamento, então morreu, vai ser dividido de acordo com o que o Código Civil estabelece. Tem várias regrinhas aqui, isso aí é matéria de... Quando eu dou aula de direito civil, gente, é um mês de aula sobre isso. Então a gente vai dar uma condensada muito grande. Isso daí. Mas, em suma, né, a pessoa é casada. Se a pessoa é casada, a gente tem que analisar qual que é o regime de bens e tem que analisar se tem filho, né, tem descendentes. Porque, dependendo do regime de bens, o cônjuge recebe alguma coisa ou não como meação, e dependendo se tem descendentes, isso vai ser dividido ou não. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter em mente. Eu sou casado. Quando eu morrer, minha esposa vai receber metade do que eu tenho? Depende. O pessoal odeia essa resposta, né? Depende. Depende. Você é casado em comunhão universal? Comunhão universal todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo é dono de tudo. O casal é dono de tudo que eles têm. Então metade é do cônjuge que sobreviveu e a metade fica para os descendentes, os filhos, os netos, né? Conforme o caso. Então comunhão universal é mais fácil. Ah, mas eu casei em separação de bens. Eu não queria que quando divorciasse, dividisse meu patrimônio. Ah, legal. Você pode casar em separação de bens. Mas a separação de bens, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. O cônjuge casado em separação de bens é herdeiro do falecido. Ah, peraí, eu casei em separação. Eu não queria que meu cônjuge herdasse. Não tem o que fazer, são coisas diferentes. Uma coisa é o regime de bens do casamento, enquanto você está vivo. Outra coisa é como você vai dividir esse patrimônio depois de morto. Então, na separação de bens, o cônjuge herda junto com os herdeiros, com os demais herdeiros, porque também vai ser herdeiro. Então, tem essas nuances que eu acho bastante interessante para o pessoal de casa saber. Eu quero saber se eu vou herdar alguma coisa ou não se o meu marido e minha esposa falecer. Tem gente que tem essa curiosidade meio mórbida, né? Segredo, olha a certidão de casamento. Qual que é o regime de bens que você casou? É a comunhão universal? Metade vai ser seu. É a separação de bens? Você vai dividir com os seus descendentes. Ah, é comunhão parcial. É mais difícil, né? Aquilo que você construiu junto, metade seu e metade dos seus descendentes. Aquilo que você não construiu junto, você divide com seus descendentes. Parece difícil, mas é uma matemática até que bastante simples. Agora tem um caso aí que gera muita dúvida. Esse daí eu queria que o doutor Tiago esclarecesse aqui pra gente, que é o seguinte: contrato de namoro. Vamos lá. Sabe por que a gente tá falando de falecer, cônjuge? Tá, e o contrato de namoro? Contrato de namoro, coincidentemente, eu falei sobre isso em sala de aula ontem. Olha que bacana. Dá uma polêmica incrível. Tá fresco, então. Não, tá fresco. É muito legal, porque eu começo falando assim, gente, não, porque eu já fiz um contrato de namoro. O pessoal olha assim. Não, como advogado, o cliente me procurou e eu fiz o contrato para ele. Eu não fiz para mim, não. Porque o contrato de namoro tem uma discussão muito grande se ele seria válido ou não. Porque o namoro não é uma coisa... Como é que eu vou dizer? E até que ponto seria válido? Porque ele não é uma coisa fixa, né? Então, você tem uma evolução numa relação amorosa, ou uma involução, né? Porque pode piorar. Então, o que se entende com o contrato de namoro, no máximo... Pelo menos a posição dos tribunais hoje, mais ou menos nesse sentido, em que no máximo ele prova qual que era o status do relacionamento naquele momento da celebração do contrato. No dia seguinte já pode ser outra coisa. Antes, no dia seguinte, eles começaram a morar junto, colocou as roupas na casa de um, adotou um cachorro, acabou, tá virando família já. Então já não é mais um contrato de namoro. Começaram a se tratar como família. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes sem contar que quer acabar com o namoro, aparece com um contrato de namoro, né? Assina aqui, eu acho que eu vou ficar mais tranquilo, assim. A pessoa vai... Agora se quiser acabar com o noivado, parece lá que separação total. Pois é. Eu até falei isso em sala de aula, gente. Se alguém pensa em fazer um contrato de namoro, é mais negócio celebrar uma união estável com separação de bens. Isso. Assim, a gente tá realmente companheiro, união estável, vivendo junto. É mais seguro. É mais seguro. É o meu regime de bens de separação. Cada um tem o seu, não vai comunicar nada. Resolveu o problema. É melhor do que usar um contrato que tem uma validade contestável judicialmente. E já imagina a briga que vai dar. Sala de audiência, aquele programa do Ratinho, não é nada contra o Ratinho, mas aquela... Casos de família. Casos de família. É uma briga, é uma briga. E tipo assim, aí eu acho que a gente pode até orientar os jovens advogados, principalmente. Ela vai fazer um contrato de namoro, deixa claro que você está informando a pessoa, que ali tem validade, no máximo até aquele momento, porque até isso também às vezes pode ser discutido. Até isso pode ser discutido. Mas assim, no máximo até aquele momento, porque senão, meu amigo, eles assinam.
O cara acha, ou a moça acha que é um salvo-conduto. Tá tudo certo, Tudo né? certo, pode fazer o que quiser depois, porque é só namoro. E aí depois vai bater na porta do seu escritório, olha aqui, era só namoro e agora tem que dividir tudo. Tem que dividir tudo, tem que pagar pensão. É isso, pagar... Não, eu... Perdi meu cachorro, às vezes até isso, né? A pessoa leva embora o Então, cachorro. meus queridos, fiquem ligados, não caiam ao tudo que for muito controverso e que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entendimento, tem que ser colocado no papel. Você como advogado, porque depois o nome corre pela cidade e você fala, ó, eu expliquei, a pessoa... É verdade, tem uma máxima que a gente sempre fala quando eu venho aqui, que é, tipo, tem que ter um negócio piscando aqui, procure ser o advogado, é importante. Então, se você, para divorciar, para você acabar com uma união estável, você precisa chamar um advogado... Parece piada, mas não é. Antes de iniciar uma união estável, antes de casar, procura ser um advogado também. Não custa um pouco, né? A gente mas vai cobrar. É pouquinho, né? É uma paz de espírito que vale a pena, sabe? Então, assim, fica essa... Eu queria pedir pra produção colocar um dia, tipo, um negócio piscando aqui, procure ser o advogado. Tá vendo, né? Porque eu acho importante, eu acho legal, eu acho que as pessoas têm que começar a ter isso na cabeça. Ah, eu vou morar junto com uma pessoa. Que tal procurar seu advogado antes para saber quais as implicações disso? Porque às vezes a pessoa assume o risco. Ah, não, eu amo. Então, se tiver que dividir, que divida. Beleza, você está informado, está feliz, sabe qual é a consequência. Depois não se sinta enganado. Essa que é a grande questão. Essa é a grande questão. E a gente, como advogado, tem esse desafio. Muitas vezes a gente só fala, mas depois de 5 anos a pessoa esquece tudo que você falou. Então, registra. Registra. Né? E procure seu advogado. Isso aí, Tiagão. E deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Tem gente que falece e não tem herdeiro. Então, é curioso, né? Tem gente... Primeiro o que é herdeiro? Eu acho que vale a pena até chegar nesse ponto. Isso aí. O que são os herdeiros? Então, pelo Código Civil, herdeiro é cônjuge, não tá nem na ordem, tá? É só pra vocês... Estrutura familiar normal. Então, cônjuge é herdeiro. Quase sempre. Tem uma exceçãozinha quando a pessoa casa na chamada separação obrigatória de bens, e que a lei manda você casar em separação obrigatória e existem descendentes. Tá? Essa pessoa não é herdeira, mas é a única exceção. Então, cônjuge vai ser herdeiro, ascendente, né? Pai, avô, bisavô, tataravô, até o infinito, embora eles não vivam tanto tempo assim, né? Mas até o infinito é herdeiro. E descendente até o infinito. Ah, tá, mas meu irmão é herdeiro? É também, chamados colaterais. Então, esses colaterais vão até também o infinito? Não, colateral vai irmão, sobrinho, tio-avô, primo e sobrinho neto. São os chamados colaterais de 4º grau. Passou disso, não é mais parente, não é mais herdeiro. Aí então o meu chamado primo de 2º grau, né, que é o filho do meu primo, ele é meu parente? Não. Ele vai herdar? Não. Eu brinco na sala, ele é um nada jurídico, ele não é ninguém. Ah, mas eu amo meus primos de 2º grau. Não, tudo bem, você ama uma pessoa que é o seu brother, é seu amigo, mas ele não é seu parente. Você não tem obrigação nenhuma com ele. Ele é só filho do seu primo. Então, o primo de 2º grau, ele não é mais parente. Então, se você morre, só tem primos de 2º grau, o que acontece com o seu patrimônio? O primeiro que pegar, levou, saiu correndo? Não! Nesse caso, vai para o município. Então, o município recebe a sua herança e fica com ela, e daí é isso, é interessante. É isso daí. Tá certo. Ah, mas eu não quero deixar para o município, eu acho que é uma coisa interessante, você sozinho, não tenho cônjuge, não tenho pai e mãe, não tenho filho, não tenho ninguém, não tenho meu irmão, não tenho primo. Cansei de pagar ITBI a vida toda, IPTU a vida toda, cansei. Você pode fazer um testamento deixando para alguém. Pro Thiago? Pode, Thiago. Qualquer um dos escolhe dois o Thiago aqui. Qualquer um dos dois Thiagos aceita. Pode fazer uma doação para alguém, pode adotar uma pessoa. Sim. Se você adotar a pessoa, essa pessoa vai ser sua herdeira. Então, se você não quer deixar tudo pro município, por alguma razão... E nem pra gente. E nem pra gente, infelizmente. Infelizmente, aí você pode ter as outras opções. Exatamente. Ou pode deixar pro município também, né? Falar assim, eu quero deixar pro município. Pode deixar pro município. O município é uma questão jurídica. Pode doar pra igreja, pode doar pra faculdade, né? A Faceli vai adorar receber não uma... É verdade. Precisando. A Faceli precisa de uma herança aí de alguém. É isso. Ver se tem alguém bondoso nesse caso. E aí, é possível adiantar a divisão de bens antes do falecimento? Sim, é possível. Então, quando a gente fala de adiantar essa divisão, é o chamado planejamento sucessório. Por que é isso? É porque você está se planejando, antecipando a sucessão. A sucessão é o que acontece com o seu patrimônio depois que a pessoa morre. Então, se eu planejo isso, eu já antecipo essa divisão, antecipo briga, né? Porque já está dividido, as pessoas não vão brigar.
e você se planeja. Você não necessariamente você vai dividir tudo que você tem e deixar ficar com zero patrimônio e os seus herdeiros vão ter tudo, né? Tem mecanismos para você se garantir. E você também não pode, tá? O espertinho aí, a espertinha, fazer a sacanagem jurídica. Quer pegar seu patrimônio e, o fulano de tal é meu filho, minha filha, pai, eu tô obrigado. Vou dar para um amigo, e no final das contas não sobra nada para o seu filho, não sobra nada para quem teria o direito legal de herdar. Pode até um certo limite. Até um certo limite. Todo mundo tem direito de doar, fazer o que quiser com 50% do seu patrimônio. Então assim, eu tenho de herdeiros necessários, sou casado, eu tenho um filho, enfim, essas pessoas elas têm o direito legal de receber 50% da sua herança. E os outros 50%? Você é livre. 50% eu posso doar para qualquer pessoa, pro meu vizinho, pra minha igreja, pro meu amigo, pro cachorro não, tá? Pro cachorro não pode. Esquece. Eu falei, vale falar de novo. As pessoas são doidas para doar para cachorro, não pode doar para cachorro, nem pro gato. Nem pro... É importante lembrar, né? O gato também não pode. Então, 50% você pode doar para quem você quiser, 50% você pode deixar em testamento para quem você quiser. E ninguém pode contestar isso, é um direito seu enquanto pessoa. Porque assim, tem casos que a gente tem que falar, acontece mesmo, que a pessoa tem 2 filhos. Surgiu um filho fora do casamento depois. Aí vem a pressão, muitas vezes, dos próprios filhos lá, dizendo o seguinte: pai, mãe, temos que deixar ele de fora. Como é que ele vai receber a mesma coisa que a gente? E aí começa a simular várias monte de compra e venda que não é de verdade, um monte de doação fraudulenta. Então, assim, obviamente que uma coisa é a gente avaliar o que deve acontecer, outra coisa é o que acontece, né? Para esse herdeiro que foi deixado de fora, muitas vezes é muito difícil provar o que aconteceu. Sim. E daí é uma situação muito delicada. É delicada, é uma situação chata. O nosso desafio como advogado é como provar que houve esse esvaziamento patrimonial. É difícil. Sim. Agora, do ponto de vista jurídico, não é correto, ponto. Você tem a opção de, vou deixar em testamento uma parte maior para esse filho aqui, que é o filho que está mais próximo, que eu ajudei a criar, tal. Esse outro filho aí que apareceu depois de 30 anos, eu não vou deixar no testamento não, mas ele vai ter que receber alguma coisa. Pelo menos dentro dos 50%. Pelo menos dentro daqueles 50% não tem como escapar. Essa pessoa tem direito àquilo, porque na nossa Constituição, no nosso Código Civil, toda a nossa legislação diz que os filhos têm que ser tratados igualmente, independentemente de sua origem. Então, se o filho é dentro ou fora do casamento, se o filho é biológico ou adotivo, não interessa. Você é sócio afetivo, né? Você começou a ter uma relação com o filho da sua namorada e, de repente, você está chamando de filho, está chamando de pai, virou filho também. Então, vai ser tratado igualmente. Todos esses filhos têm que ser tratados igualmente perante a lei. Aí, eu estava dando uma olhada aqui em situações bacanas para a gente falar dentro do planejamento sucessório, quais seriam os meios. Sim. Mas como tem algumas modalidades, eu acho bacana a gente já chamar um intervalo para pegar o terceiro bloco e fazer uma limpa que a gente faz de uma vez só. Produção, chamar o segundo bloco, finalzinho, 1 minuto, voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco aqui do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, na TV Sim, Rádio Viva FM e no YouTube. O YouTube tem uma galera aí, então a gente tá de olho em tudo que vocês colocam, hein? Hoje é com o Thiago Cação Vinhas, doutor Thiago, professor, advogado, um amigo que eu tenho. E assim, nós estamos falando de um tema que está o tempo inteiro, o tempo todo alguém vindo tirar dúvida, sendo noticiado, estando em rodas de discussões jurídicas. Link patrocinado de rede social. Link patrocinado de rede social, principalmente quando a gente fala de hold familiar, que é uma forma de planejamento sucessório. Mas antes da gente entrar nessa questão de planejamento sucessório, rapidinho, uma pergunta que veio do Will. O Will, gente, é o que comanda a Rede Sim. Não é? Ele falou assim: Thiago, e se a pessoa só tiver dívidas? O que acontece? Ela falece, mas só tinha dívidas, e aí? Então, existe um princípio geral, isso daí vai deixar muita gente tranquila, né? Sim. Existe um princípio geral no direito sucessório que você, herdeiro, só vai responder pelas dívidas até o limite da herança. Então, se eu recebi um patrimônio de 500 dinheiros e a dívida de 500 dinheiros,
Ótimo, 0 a 0. Ah, mas eu recebi um patrimônio de 500 dinheiros, a dívida de 1 milhão. E os outros 500 mil, eu vou ter que pagar do meu bolso? Não, você vai pagar os 500 que você recebeu e acabou. Mas ele lembra, pra você pagar o que recebeu, não é pra você usar e todo mundo continuar no prejuízo, não. Ah, mas a pessoa morreu, só deixou dívida. Não tem nada, 0 reais. Ah, beleza. Acabou. Herdeiro não vai ter que pagar nada. Ah, mas e o credor? Infelizmente o credor se estrepou, né? Se estrepou, é verdade, acontece. Falei um termo aqui que não existe, mas é isso daí mesmo. Mas é isso aí. Porque, de fato, aí, galera, vocês fiquem espertos. Vocês que são credores, tem que saber para quem você está dando. Se o seu devedor tá meio mal de saúde, é melhor cobrar logo. É melhor cobrar logo. Você tem que ver se a pessoa tem um patrimônio ou não, porque depois aquilo ali vai garantir o que você prestou para a pessoa. Aliás, só um parêntese rápido, tá aí uma ideia de outro programa, né? Sim. Você credor, o que fazer? Isso daí. Isso dá um bom programa também. Outro programa bacana, que aí eu vou falar rapidinho, a questão do contrato de namoro. É bom falar. Contrato de namoro. Porque a gente pode esmiuçar a questão da união estável. Isso aí, contrato de namoro e união estável. Vamos marcar. Depois a gente já vai deixar uma data pré-determinada. Isso aí. Tiago, fala pra gente quais são os meios utilizados para um planejamento sucessório, começando pela holding, porque eu acho que é muito comentada, aí se sobrar tempo a gente fala dos demais. Sim, a gente tem várias maneiras de fazer um planejamento sucessório, mas começando pela holding, o que é holding, né? Já é uma palavra meio difícil, tem gente que fala assim, caramba, mas o que é isso, né? Holding é uma empresa, é uma sociedade. Então você cria uma PJ, uma pessoa jurídica, você que está fazendo esse planejamento sucessório, você coloca o seu patrimônio nessa pessoa jurídica e traz como sócios as pessoas que você quer que sejam seus herdeiros. Tem que ser seus herdeiros, né? Porque não pode ficar ninguém de fora, no caso. Ah, eu sou viúvo, eu tenho um patrimônio, tenho 2 filhos. Como é que eu faço planejamento sucessório? Com holding. Bem, coloco patrimônio na holding, trago meus filhos para serem os meus sócios e coloco algumas cláusulas ali específicas com relação à administração dessa sociedade, o que vai acontecer na caso de falecimento de sócio. Então tem todo um cuidado que você precisa ter para amarrar essa pessoa jurídica junto com todos os sócios e aquele patrimônio. Porque, no final das contas, quando você morre, os seus filhos, no caso, eles continuam sendo sócios daquela pessoa jurídica, que é dona de tudo que você tinha. Então você tem esse planejamento, você paga menos tributo, né, porque não vai ter os 4% de TCMD. Muitas vezes você consegue fazer de uma forma que não precise nem de inventário. Existem as estratégias ali que você... Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Até interessante notar que é tudo feito de acordo com a lei. Você coloca e planeja direitinho. Você precisa contratar um advogado especializado. É importante ter um contador especializado também, porque você vai ter uma empresa. A empresa precisa de uma contabilidade. E também não é, assim como não é qualquer advogado que faz, não é qualquer contador que faz. Tem que ser uma pessoa que está no dia a dia da vida empresarial. E muito cliente pergunta para mim, já deve ter perguntado para você, quer dizer que se eu faço uma holding eu tô blindado, né? Se vier uma dívida de trabalhista, nunca vão me pegar, o patrimônio tá protegido. O pior, já tem dívidas e aí fala assim, não, já tenho dívida, mas a gente consegue fazer a holding, tá tudo certo. É isso aí, gente, não existe blindagem, tá? Eu sei que isso pode chocar pode frustrar o pessoal de casa que tá vendo. Tem gente que acha que tem um jeito de blindar. Eventualmente vocês já ouviram falar alguém falando, não, dá pra blindar, você fica protegido pra sempre. Me desculpa ser um mensageiro do corvo, né? Uma pessoa que vai falar coisas ruins, mas não tem como blindar. Assim, infelizmente não tem como blindar. Pode ser mais difícil, pode demorar mais, mas se um credor realmente estiver aplicado em procurar, ele acha. E se ele achar, não adiantou nada você gastar um dinheirão para fazer uma holding familiar, né? Porque isso daí tá tudo perdido. O que blinda são as atitudes corretas. Exatamente. Então, se você tem uma vida ali ilibada, se você tem condições de arcar com as dívidas já feitas, etc., você pode fazer o planejamento numa boa, que você vai ter segurança necessária. Sem medo de ser feliz. Agora, se você faz para lesar credores, aí você pode ter certeza, aquele credor que for a fundo, ele vai buscar e vai retirar até por meio de várias formas que existem jurídicas para tudo. Formas jurídicas para fazer isso são infinitas. Tem tudo. Assim como a pessoa pode usar de vários mecanismos para tentar esconder o patrimônio, que é uma coisa ilegal, o credor tem infinitos meios de ir atrás e buscar isso e pode conseguir. Agora, doação.
como um planejamento sucessório. A doação também é um mecanismo interessante, porque a doação é um contrato, né, gente? A doação é um contrato que, às vezes a gente não pensa como um contrato, mas toda vez que eu dou um presente para alguém, eu estou fazendo uma doação. É um contrato de doação. Eu tiro algo do meu patrimônio e entrego para outra pessoa. Então, se eu tenho uma família e eu quero já fazer esse planejamento sucessório, nada impede que eu pegue meu patrimônio e comece a doar para os meus herdeiros, distribuir de uma maneira igualitária, atendendo aqueles 50% que a gente falou, né, no outro bloco. Então, eu posso fazer essa doação e tem um catch, né? Eu não preciso necessariamente doar isso e ficar sem nada. Eu posso doar e fazer a chamada reserva de usufruto, que é uma palavra mais complicada, né? Mas basicamente assim, ó, eu estou doando a propriedade, mas quem vai poder usar o patrimônio sou eu. Isso. Então, enquanto você viver, você usa à vontade, usa a fazenda, usa a casa, usa o carro. Morreu, o herdeiro que tem a propriedade vira dono integral daquilo. Então tem esse mecanismo da doação com reserva de usufruto, que é legal, é uma coisa, porque o que acontece? Quando a pessoa morre, automaticamente você não precisa de inventário, porque aquele patrimônio já está na mão dos herdeiros, já está com eles. Então, isso aí. E o seguro de vida? O seguro de vida já é outro mecanismo muito interessante que você tem com instituições bancárias, em que a pessoa, daí é com dinheiro, não dá pra fazer com casa, né? Mas você joga o dinheiro num seguro de vida e coloca como beneficiário os seus herdeiros. Isso também é um mecanismo interessante, porque você não tem o pagamento de tributação de transmissão causa-morte, né? Transmissão por causa da morte. Existe até uma discussão muito grande, né? O quanto que isso está correto, porque, teoricamente, nada impede que você coloque esse dinheiro em benefício de uma pessoa só e prejudique os demais herdeiros. É bem difícil quebrar esse mecanismo hoje em dia. Complicado. É complicado. E depois, a pessoa faleceu, mas ela já determinou, se ela tem 3 filhos que são os beneficiários. Paga algum imposto na hora que sai ali do seguro de vida para eles? Olha, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Quando a gente for falar do contrato de namoro... Contrato de namoro, a gente volta nisso. A gente volta nesse tema porque o seguro de vida a gente vê cada vez mais sendo ofertado. E como uma forma mesmo de um planejamento, de uma maneira ali de diminuir. Porque não tem um imposto de transmissão. Então, 4% não vai ter. Eu não sei se incide imposto de renda. Daí é uma questão para contadores. Né? Os contadores que estiverem assistindo aí, se quiserem mandar no YouTube, eles podem responder. Ana Rita veio direto. Ana Rita, se estiver assistindo, você fala. Porque, de fato, o ITCMD não vai existir. E o ITCMD que é pesado para a pessoa que falece e deixa para os filhos. Sim, os 4%. Os 4% do valor atual do bem deixado. Bem deixado. Às vezes isso impossibilita até o inventário. Tem muito caso de gente que não faz o inventário porque não tem como pagar os 4%. Aí você pode pensar, 4% é pouca coisa. Tá, mas depende 4% do quê, né? Às vezes a pessoa herda uma fazenda de 6 milhões de reais. 4% sobre isso. 4% sobre isso. Quanto que é 4% de 6 milhões? É bastante. É muito dinheiro, gente. É bastante dinheiro. Gente, na moral, você está perguntando. Faça uma conta em casa. Vocês vão ver, é muito dinheiro. Daí a pessoa vai ter que desembolsar esse dinheiro para pagar uma guia de tributação à vista. Cara, à vista. Aí vem de mixaria a fazenda. Pois é. Porque não consegue pagar os 6. Aí a pessoa que vai comprar. Opa, eu vou comprar, mas não está em seu nome ainda. Daqui a pouco aparece outro filho aqui que vem perturbar. Não, eu compro por 4. É mixaria por 4. Então não é pra gente essa mixaria. É pra algumas pessoas que não somos nós. Mas assim, quer dizer, você tem um deságio grande. Exatamente. Quando você não consegue pagar. E tem gente, Thiago, que não tem noção. Às vezes a pessoa comprou uma casa há 30 anos. Não é? Já tem 30 anos, você está com a casa. Naquela época não valia nada. Quando ela falece, o bairro progrediu, um monte de casa bacana ao lado, e ali vale 1 milhão. E deixou um pepino. 1 milhão, o cara tem que tirar também muito dinheiro, a gente precisa fazer essa conta. Vai ter que tirar muito dinheiro. E aí vende por 700 mil, 600 mil. E às vezes tem que regularizar uma coisa atrás da outra. A gente já pegou vários casos assim, que a família tava com terreno, tinha que vender o terreno. Querem vender terreno, teve uma oferta boa para vender o terreno. Aí você vai ver, vamos na matrícula. Cara, tá no nome do avô da pessoa que tá falecido. Devia ter passado para outra pessoa que tá falecida também. Outra pessoa tá falecida. Você tem que regularizar tudo aquilo na matrícula. Isso é custo, né? Porque você vai ter tributação, vai ter
cartório. Sim. A pessoa vai vendo que aquela boa oferta no terreno virou quase nada, né? Porque ela pagou quase tudo aquilo em cartório. Isso aí. E acaba que você desanima o comprador. Porque o comprador não tem mais a confiança de que, de fato, aquilo chegará para ele. É por isso que a gente fala aqui, a gente sempre repete, consulte seu advogado. É isso aí, moço. Tem que ficar piscando. Eu ainda vou fazer vocês colocarem aqui o negócio piscando. Na próxima a gente prepara. A gente prepara. Um videozinho massa. Ia ser bacana, hein? Tipo um negócio piscando aqui embaixo. Isso aí. Tem que estar de olho, porque depois, mano, depois que o bicho pega, já era. Pois é. Tiagão, o testamento a gente já falou. Sim, não é? A gente falou um pouquinho. Falou um pouquinho. Tudo a gente vai falando, só as partes mais importantes, porque o tema é muito abrangente. É muito grande. E aí a produção já me falou, Thiago, assim você vai estourar o próximo programa. Então a gente já tem que ir aqui para os finalmente e falar a verdade. É massa, né, esse bate-papo? Eu acho muito legal. Eu gosto muito de vir aqui. Eu acho que a gente cumpre uma função social muito importante, porque as pessoas não sabem nada de direito, via de regra. Sim. E não é culpa das pessoas de casa, que você não tem acesso a isso na escola. Ninguém fala sobre isso. É um assunto meio chato, às vezes, assim, para aprender, né? Eu vou pegar e vou ler o Código Civil. Ninguém faz isso. Sim. Né? Então, assim, é uma terminologia difícil. Então, aqui a gente consegue, pelo menos, passar algumas ideias, algumas problemáticas, né? Para a pessoa pensar assim, puxa, isso daí é uma coisa que pode acontecer comigo. Daí o que você tem que fazer? Procure seu advogado. Justamente. Porque daí você consegue ter uma noção. Não necessariamente, né, você vai fazer um testamento, mas às vezes você pode ter aquela insegurança. Poxa, se eu morrer, será que essa casa vai para meus filhos mesmo? Caramba, é uma preocupação super presente na vida das pessoas. E aparece toda hora cliente perguntando isso. Toda hora aparece alguém. Às vezes pode ser uma dúvida de alguém aí de casa. Será que quando eu morrer, a minha família vai estar tranquila? Eu acho que isso daí é uma coisa que dá paz de espírito para as pessoas, né? Então, não é para ter medo de pensar na morte, é um tabu que não faz sentido, né? A gente tem que pensar na continuidade da família, né? Na segurança dos seus herdeiros. Eu acho que é uma coisa importante para a gente ter em mente. Isso daí. Por isso que eu te agradeço demais, porque eu considero esse bate-papo como uma aula. E assim, para mim é super enriquecedor e eu fico tranquilo também com a paz de espírito de saber que o nosso programa está cumprindo a função que nós temos, que é o quê? Deixar a sociedade bem informada, sabendo dos seus direitos e podendo estar aberto. Quem quiser mandar qualquer sugestão, fique à vontade, porque a gente faz o possível para trazer o que a gente vê no dia a dia. Demais, que as pessoas têm mais dúvidas, perguntam, e que às vezes, será que isso daí pode ou não pode? Então a gente vem trazendo sempre algo para de fato somar na vida de cada um que assiste a gente. É isso então, aí. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter feito esse bate-papo, e daqui a pouco a gente já deixa uma data pré-determinada. Isso é importante, eu vou cobrar. Eu adoro vir para cá, tem que voltar sempre. Agradeço a todos. Como você bem disse, quem não viu ainda, pode ver. Amanhã tem reprise de 6 a 7, ou seja, quinta-feira ao vivo, sexta-feira reprise, domingo também a partir das 15 horas. Os programas durante a semana vão ao ar. Lembrando que a gente sempre termina falando, Thiago, que o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Fique com Deus, bom final de quinta-feira e um excelente final de semana. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.